Muito boa tarde a todos, eu creio que me ouvem bem. Hoje é dia 7 de abril e voltamos a promover mais um webinar Alto Minho 4.0. Na semana em que voltamos a desconfinar, regressamos hoje para promover mais uma vez este projeto que promete revolucionar a digitalização das empresas, e a grande vantagem deste dia é que poderá assistir a este webinar confortavelmente na sua casa, ou escritório, ou então mesmo numa bela esplanada, aproveitando o sol que neste dia se faz sentir. A Covid-19 veio mudar diametralmente a nossa vida, por isso desconfine com a devida cautela. Já sabe que nós, por aqui, pela Ceval, continuamos a olhar para a crise provocada por esta pandemia e para a necessária recuperação das empresas do Alto Minho. É, aliás, esse o mote que nos traz aqui hoje, para este webinar Alto Minho 4.0. Para este debate teremos a participação de Bruna Parente, da empresa Multissetor, nossa parceira nesta iniciativa, e de Hugo Miguel, da empresa Vexilum, o fornecedor de serviço da qualidade no projeto Alto Minho 4.0. Convidados a quem agradeço desde já a disponibilidade para connosco participarem neste webinar Alto Minho 4.0. Sublinho que esta apresentação está a ser gravada e que poderá a qualquer momento rever estes conteúdos no Facebook, YouTube ou no site da Ceval. Como introdução, explico mais uma vez que a Ceval é a Confederação Empresarial do Alto Minho, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública, que foi fundada a 5 de junho de 1998. Foi fundada pela Associação Comercial e Industrial dos Arcos de Valdevez e Ponta Barca, a Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Monção e Melgaço, a Associação Empresarial de Ponte de Lima, a Associação Empresarial de Valença e a Associação Empresarial de Viana do Castelo. A Ceval tem-se afirmado como um agente facilitador e participativo no processo de desenvolvimento sustentável da região, incorporando objetivos, intervenções inovadoras e uma vocação de proximidade ao tecido empresarial e institucional. Quanto ao webinar de hoje, deixo-vos só o mote, dizendo-vos que a qualidade tem uma importância crescente nas empresas. Nos dias de hoje, a qualidade procura o controle total do processo produtivo. A procura da qualidade nas empresas é potenciada por um conjunto de metodologias existentes que surgem para auxiliar as organizações. Assim, a qualidade e a otimização dos processos nas empresas permite múltiplas vantagens, como a melhoria do desempenho empresarial, a implementação de melhores práticas, o aumento da motivação, o envolvimento dos trabalhadores, ou no caso dos colaboradores também, que é genericamente a mesma coisa, entre outros, mas sempre com a finalidade de garantir a satisfação do cliente. Neste webinar vamos abordar a qualidade e a otimização e exploraremos as metodologias das normas ISO, Lean e do modelo FEFQM, bem como as vantagens da qualidade para as empresas. Mas para percebermos um pouco melhor estes conceitos, passo desde já a palavra à nossa primeira convidada de hoje, a Bruna Parente. Olá Bruna, muito boa tarde. Olá, boa tarde Ricardo. Vou partilhar a minha apresentação. Estás autorizada, Bruna? Sim, já julgo que já estão a ver. Podes-me confirmar? Sim, perfeito. Pronto. Como o Ricardo disse, o tema deste webinar é sobre qualidade e otimização. E qualidade é um dos módulos que as empresas aderentes ao projeto Alto Minho 4.0, promovido pela Ceval, têm à sua disponibilidade. O fornecedor deste serviço é a Vexilum, que na segunda parte deste webinar o Hugo vai explicar as metodologias de trabalho da Vexilum, mas, sobretudo, quem opta pelo módulo da qualidade no projeto Alto Minho 4.0 vai ter primeiro uma fase de diagnóstico para avaliar a situação atual da empresa, para posteriormente passarmos então à implementação de uma das metodologias de qualidade. E aqui podemos estar a falar de uma norma ISO, a mais conhecida, a 9001, ou a implementação da metodologia do modelo do FKM ou da filosofia Lean. Adicionalmente, também ligado ao modo da qualidade, as empresas que aderem ao projeto Alto Minho 4.0 têm aqui o financiamento para a certificação. E peço desculpa,
queria tirar aqui a barra. Ok. Tem então um montante para certificação financiado, nomeadamente para a certificação relativamente às normas ISO. E o que é isto da qualidade? O conceito da qualidade é atender às reais expectativas dos nossos clientes e utilizadores do nosso produto, no sentido de gerir cada processo da nossa empresa com o objetivo de continuamente a melhorá-lo. Por isso, qualidade é cumprir com os requisitos dos clientes, mas também tendo atenção àquilo que são os requisitos legais. E aqui estamos a falar que o nosso cliente pode querer determinada especificidade no produto, mas essa característica está limitada face ao mercado em que a nossa empresa atua. Assim, a qualidade é garantir a satisfação e necessidades dos nossos clientes, mas atendendo ao âmbito legal em que uma empresa está inserida. A qualidade tem vindo a crescer a sua importância no seio das empresas, mas não foi sempre assim, porque inicialmente, quando surgiu a qualidade, os produtos eram inspecionados um a um, no sentido de identificar o defeito e não identificar a melhoria. Por isso, esta era de detectar o defeito foi chamada de era de inspeção. Passou-se depois para uma segunda fase, a era do controle estatístico, em que a disciplina da estatística assume uma grande relevância, porque os produtos começam a ser verificados por amostragem e com cálculos matemáticos a auxiliar esse processo. Nesta fase do controle estatístico, começa a haver uma relevância da qualidade nas organizações e começam a surgir os departamentos de qualidade. No entanto, é agora, na era da qualidade total que estamos a viver, que estamos na crescente importância da qualidade. Porquê? Porque na era da qualidade total estamos a avaliar os processos como um todo, todos têm de contribuir para o sucesso em termos de qualidade. E como é que se consegue esta qualidade total? Primeiro, é preciso que o foco de todo o processo organizacional esteja centrado no cliente. Temos de atender às necessidades e expectativas do nosso cliente. E para isso, é preciso que todos os colaboradores de uma empresa estejam envolvidos e falamos desde os operários até a gestão de topo. Também na era da qualidade total tem de haver o aperfeiçoamento contínuo do nosso processo e para isso usamos o ciclo PDCA. E o que é isto do PDCA? Planear, gerir o do, o check de verificar e o act de atuar, melhorar. Como podem ver, não é um ciclo fechado, é um ciclo em contínuo e é isso que se procura na qualidade total. A busca em continuidade para melhorar continuamente. E como é que se consegue alcançar a melhoria contínua? Através da implementação de metodologias, de ferramentas que auxiliam as organizações a alcançar a qualidade. Nomeadamente, eu vou falar de 3 em concreto: as normas ISO, a filosofia Lean e a FKM. O que eu pretendo é expor aquilo que são os benefícios de implementar uma destas metodologias nas vossas organizações. Começando então pelas normas ISO. Todos nós já consumimos ou compramos um produto certificado pela uma norma ISO, mas nem temos a noção, por vezes, dessa realidade. E o que é ISO? ISO é a designação de International Organization for Standardization. É uma organização internacional, não governamental, que desenvolve as normas internacionais para o mercado e que essas normas fornecem soluções de inovação e respostas aos desafios globais. Neste momento, a organização ISO é constituída por 165 membros, um dos quais é Portugal, que está representado pelo Instituto Português da Qualidade. Este instituto tem como responsabilidade traduzir a norma para a nossa língua, mas também adaptá-la àquilo que é o nosso contexto empresarial. As normas ISO são de aplicação voluntária. Qualquer empresa pode implementar a norma que quiser e só é obrigada a implementar uma norma
se por motivos de legislação em determinado país o assim exigirem. São atualmente 23.714 normas internacionais que abrangem os mais diversos sistemas de gestão. E as normas têm duas modalidades. Elas podem ser mais abrangentes ou mais específicas. Quando estamos a falar em normas abrangentes, estamos a falar em normas que podem ser adotadas por qualquer empresa, independentemente da sua dimensão ou do seu setor de atividade. Falamos aqui, por exemplo, da ISO 9001 sobre o sistema de gestão de qualidade ou ainda a ISO 14001 sobre o sistema de gestão ambiental. Normas mais específicas, direcionamos-nos, por exemplo, para a ISO 22000 do Sistema de Gestão da Segurança Alimentar, muito focada para as empresas do setor alimentar, ou a norma relativamente ao Sistema de Gestão da Qualidade para organizações da indústria automóvel. Ou seja, uma empresa que implementa a norma ISO está a aplicá-la de uma forma voluntária, mas tem de atender àquilo que por vezes também é o seu setor de atividade, ou os requisitos dos seus clientes ou dos seus fornecedores, porque existe por vezes o requisito de ser fornecedor de determinada empresa que estejamos certificados por uma norma ISO. Passando para o contexto português, estas são as 3 normas mais certificadas em Portugal. Segundo o barómetro da certificação de 2019, a ISO 9001 é a norma mais implementada, com 6.238 empresas certificadas, seguindo-se com menos 5.000 empresas a ISO 14001 e no fim do pódio temos então a ISO 45001 sobre os sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho. Agora vou abordar estas 3 normas, dando especial atenção à ISO 9001, porque é a norma mais utilizada no nosso contexto português. A norma ISO 9001 baseia-se nos 7 princípios da qualidade. E quais são estes princípios da qualidade? O foco no cliente, o cliente ser o foco de toda a organização, e aqui o foco no cliente no sentido de atender às suas expectativas e à satisfação do nosso cliente, mais uma vez. A liderança, haver líderes em todos os níveis da nossa organização e que esses líderes sejam capazes de orientar e criar pessoas que estejam em sintonia com aquilo que é a missão e a estratégia da nossa organização. Outro dos princípios, o comprometimento das pessoas, haver pessoas competentes nas organizações e que estejam comprometidas com a estratégia e o sucesso da nossa empresa. A abordagem por processos, ou seja, as atividades funcionarem em processos e estes processos serem interrelacionados e atuarem como um sistema. A importância deste princípio é tão grande que eu mais à frente vou explicar através de um exemplo prático para perceberem como funciona a abordagem por processos. Outro princípio é a melhoria. A melhoria no sentido em que as empresas com sucesso alcançam sempre, estão à procura da melhoria, daí também o título deste webinar ser Empresas com Qualidade são bem-sucedidas. Porquê? Porque estão continuamente à procura da melhoria contínua. Outro dos princípios é a tomada de decisão baseada em evidências, ou seja, haver dados, analisar e avaliar a informação relevante para tomar as decisões e assim alcançar os resultados pretendidos. E por fim, a gestão das relações. Para o sucesso sustentado de uma organização, a organização tem de gerir as relações com as partes interessadas no sentido de serem relações duradouras e prolongadas no tempo. E falamos de relações com fornecedores, com clientes, relações internas e ainda relações com o governo ou ainda com a própria comunidade. A norma adota uma abordagem por processos que incorpora o ciclo PDCA, que já referi anteriormente, e ainda um pensamento baseado no risco. Ou seja, esta norma permite às organizações planear os seus processos e a interação que há entre esses processos, com o intuito de esses processos serem adotados com os recursos adequados e serem devidamente geridos,
e que as oportunidades de melhoria sejam determinadas e, sobretudo, implementadas. Isto que eu acabei de explicar traduz-se na estrutura da norma ISO 9001. E esta estrutura tem como entradas a organização e o seu contexto, e isto é, temos de conhecer o que a empresa faz, como faz e o meio em que está inserida. Depois, saber quais são os requisitos dos seus clientes e as necessidades e expectativas das suas partes interessadas, para posteriormente podemos definir os princípios de liderança, de planeamento, de suporte, e aqui no suporte incluímos os recursos, as competências, a consciencialização, a comunicação e ainda a informação documentada. Além disso, ainda temos os princípios de operacionalização, avaliação do desempenho e melhoria. Toda esta estrutura tem uma finalidade, que é garantir a satisfação do cliente através dos produtos e dos nossos serviços. Como referi, então, esta norma adota uma abordagem por processos. E o que é isso da abordagem por processos? Aqui temos o exemplo prático dessa abordagem por processos. Temos o exemplo do processo de venda de um produto para uma empresa. O processo inicia-se com o contacto do cliente. O cliente faz a requisição de determinado produto. A nossa empresa emite a proposta. E aqui poderia haver, se a empresa tivesse um processo de orçamentação, a interligação com o processo de orçamentação. Após a emissão da proposta, chegamos a um momento de decisão, a decisão de venda. Se o cliente não quer comprar o nosso produto, a venda não é realizada e termina o processo. Caso haja a venda, prosseguimos no nosso processo, com a abertura da ficha de cliente, a emissão da fatura. E passamos para outro momento de decisão, que é o do pagamento. Se o cliente não concorda com o valor do pagamento, não há a venda e o processo termina. Caso haja o pagamento, procedemos à entrega do produto. E mais uma vez, se a empresa tivesse um processo de expedição ou de distribuição, haveria aqui a ligação entre processos. Com a entrega do produto, temos então a venda realizada e termina o nosso processo. Este exemplo serve para demonstrar como funciona a abordagem de processos e, como viram, ao longo da explicação eu fui dizendo, poderia haver a interligação com outros processos, nomeadamente o da orçamentação ou ainda o de expedição. Ou seja, a parte de compreender a organização e o seu contexto é tão importante que leva que, neste fator relacionado com a abordagem por processos, duas empresas que atuem no mesmo setor de atividade e que têm produtos similares possam ter processos diferentes. E daí a necessidade de conhecer bem a realidade de cada uma das empresas, porque cada empresa é um caso e isso vai se traduzir nos processos de cada empresa. Então, como é que nós conseguimos implementar com sucesso a norma ISO 9001? Primeiro, é preciso dizer como se faz os procedimentos e instruções de trabalho. Ou seja, as pessoas que executam os processos e os procedimentos têm de dizer como fazem, mas também aqui já se tem de pensar em melhorar, em otimizar os processos. Depois, o segundo passo, faça como diz para cumprir os procedimentos e instruções de trabalho. Todos aqueles que estão a executar têm de fazer de igual forma. O facto de estarmos a mapear os processos e os procedimentos, então temos de padronizar os comportamentos e todos têm de fazer de igual forma. Terceiro passo, prove o que faz, o que diz com registros. Ou seja, temos de ter evidências. Registros, falamos em registros informáticos, em papel, fichas de verificação. Por exemplo, neste processo que eu apresentei, podíamos ter como registros a proposta, o orçamento, a abertura da ficha de cliente no sistema é um registro ou ainda a fatura. Temos de ter evidência do que fazemos, para depois, o último passo, verificar o que diz, que faz através de auditorias. Ou seja, aqui temos as auditorias que podem ser de natureza interna ou externa, mas sobretudo estas auditorias servem para comprovar que a nossa organização está a atuar em conformidade com o descrito na norma ISO 9001. Estes são 4 passos
que ajudam as empresas a implementar com sucesso a norma ISO 9001, mas sobretudo que ajudam a implementar a melhoria dos processos e a melhoria na organização. Passando então agora para a norma 14001 sobre os sistemas de gestão ambiental, esta norma pretende demonstrar o compromisso que as organizações têm com o ambiente, quer seja pelo facto de estarem a proteger o ambiente ou de responder às alterações climáticas. Esta norma, por isso, é aplicável a qualquer organização que pretenda a proteção do ambiente através da prevenção e mitigação das alterações climáticas, empresas que pretendem a mitigação dos potenciais efeitos das alterações climáticas nas suas organizações, empresas que procuram o apoio para o cumprimento das obrigações em termos ambiental, que procuram a melhoria do desempenho ambiental, que procuram controlar a perspectiva do ciclo de vida com os produtos e serviços, ou seja, empresas que querem controlar a forma como fabricam, concebem, distribuem e como é consumido o seu produto e avaliar de que forma é que estas diferentes fases do ciclo do produto têm impactos ambientais. Outra dos pontos que a norma pretende ajudar é a obter benefícios financeiros e operacionais através da implementação de soluções ambientalmente sustentáveis e que essas soluções sejam reconhecidas pelo mercado. E, por fim, também a comunicação da informação ambiental às partes interessadas. Em termos de estrutura, a norma 14001 também tem estrutura similar à norma 1001, temos aqui os mesmos pontos de liderança, planeamento, suporte, operacionalização, avaliação de desempenho e melhoria, que traduz como finalidade desta norma os resultados pretendidos em termos do sistema de gestão ambiental. Mas, então, quais são os benefícios de implementar esta norma do sistema ambiental nas organizações? O principal benefício é o cumprimento de objetivos ambientais e falamos aqui, por exemplo, da redução da probabilidade de riscos ambientais ou ainda a redução de custos através da melhoria da eficiência dos processos. Eficiência dos processos porque vamos reduzir energia, reduzir o consumo de água ou ainda reduzir a produção de resíduos. Por outro lado, também objetivos em termos de diminuição dos prémios de seguro e de multas e coimas em termos ambientais. Além de proporcionar benefícios com objetivos ambientais, a implementação desta norma permite o aumento do envolvimento da gestão de topo e dos colaboradores na gestão ambiental e também tem a facilidade de integrar esta norma com outras normas. Ou seja, uma empresa que atualmente tem a norma 9001 implementada na sua organização, facilmente consegue implementar esta norma do sistema de gestão ambiental. Por fim, a norma 45001 relativa ao sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho. Esta norma é um instrumento para promover e proteger o bem-estar físico e psíquico dos trabalhadores, mas também daqueles que podem ter impacto, conforme a atividade da empresa pode ter impacto noutros utilizadores. Então a norma é aplicável a qualquer organização que pretenda garantir que os locais de trabalho são seguros e saudáveis, que queira prevenir acidentes de trabalho e doenças profissionais, e, sobretudo, empresas que procuram melhorar continuamente o seu desempenho em termos de segurança e saúde no trabalho. E mais uma vez, temos aqui a estrutura da norma ISO 45001. E neste momento já devem estar a pensar porque é que todas as normas têm a mesma estrutura. Isso deve-se a dois motivos. O primeiro, para facilitar a leitura e interpretação dos diferentes utilizadores. Isto é, uma pessoa que pega na norma ISO 9001 ou na 45001 sabe que os pontos que vai encontrar vão ser a liderança, o planeamento, o suporte e por aí consecutivamente. A forma como a informação está aí exposta é igual em todas as normas.
O outro motivo prende-se com o facto de, ao estarem todas as normas de igual forma, é fácil permitir a integração dessas normas entre empresas. Várias empresas, a empresa pode adotar várias normas ISO, porque todas têm esta facilidade de incorporarem-se umas nas outras. Estes são os dois motivos que levam então que a estrutura seja igual, apesar do seu conteúdo estar adaptado ao sistema de gestão a que se refere e os resultados também estarem direcionados para o sistema de gestão a que se refere. Mas quais são os benefícios de implementar uma norma de sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho? Os principais são a redução de riscos de acidentes e doenças profissionais, a melhoria da imagem da organização, a evidência do compromisso para o cumprimento da legislação em termos de segurança e saúde no trabalho, a redução de custos, e aqui falamos de redução de custos com indemnizações, com prémios de seguro e ainda com dias de trabalho perdidos. Também outro dos benefícios é a melhoria da satisfação e motivação dos colaboradores, uma vez que esta norma pretende promover um ambiente de trabalho seguro e saudável, e isto tem um impacto na motivação dos nossos colaboradores. Outro dos benefícios é a abrangência das atividades de prevenção a toda a organização, a redução das taxas de absentismo, mais uma vez devido ao ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável, e, por fim, a maior eficácia e proatividade ao nível do planeamento operacional. Estas são 3 das normas que podemos implementar do universo das 23.000 existentes. As empresas implementam as normas como uma ferramenta de qualidade, mas sobretudo para obter a certificação. E o que é isto da certificação? A certificação é obter por parte de um organismo externo acreditado o reconhecimento que a nossa organização cumpre em conformidade com o que está estipulado na norma ISO, que ela está a implementar. Em Portugal, os organismos de certificação são validados pelo Instituto Português de Acreditação, por isso, se quiserem saber quais as entidades certificadoras de uma norma em específico, podem consultar o site do Instituto Português de Acreditação, que vão encontrar lá toda a informação detalhada. Passando para o segundo ponto deste webinar, a metodologia Lean. A metodologia Lean surge no Japão, na empresa Toyota, e tem como finalidade reduzir ou eliminar desperdícios dos processos. Desperdícios esses que resultam de atividades desnecessárias, atividades desniveladas ou ainda atividades realizadas em esforço. Estas 3 imagens ilustram bem estas atividades e estes desperdícios. E por vezes nós, nas nossas organizações, não perdemos tempo a olhar ao processo como um todo e, de facto, se nós analisarmos os nossos processos com uma visão global, nós vamos detectar estes 3 tipos de atividades. E o Lean pretende então reduzir ou eliminar desperdícios. E a própria filosofia do Lean já identifica 7 desperdícios que ocorrem nas organizações, e são eles: os estoques em excesso, ou seja, estamos a referir a matéria-prima que compramos em excesso e que fica armazenada e que por vezes torna-se obsoleta ou até que se pode estragar, se estamos a falar de bens perecíveis. Os tempos de espera são outros dos desperdícios, e aqui estamos a falar de tempos perdidos de esperas ao longo do processo produtivo. Os defeitos do nosso produto final que depois têm de ser retrabalhados. O excesso de produção, o nosso produto final que produzimos em excesso e a procura no mercado é muito abaixo daquilo que nós produzimos. As movimentações, quer de pessoas, quer de materiais, os transportes e ainda o excesso de processamento. O excesso de processamento no sentido em que eu tenho uma empresa, desenvolvo um produto, envolvo o produto em plástico para posteriormente pô-lo numa caixa. Até que ponto o facto de estar a envolver em plástico o produto não será excesso de processamento? Seria importante avaliar se envolver o produto em plástico acrescenta valor para o nosso cliente. Mais recentemente fala-se num 8º desperdício, que é o desperdício do conhecimento técnico e especializado dos colaboradores das empresas.
Neste sentido, é desperdício no sentido em que as empresas não aproveitam o conhecimento que os seus trabalhadores têm. Então, o Lean é reduzir e eliminar desperdícios, mas como é que isso se aplica na prática? Pegando num exemplo, temos aqui um antes e depois do Lean. Antes é então preciso saber o que é o valor que o nosso cliente, qual o valor que o nosso cliente entende sobre o nosso produto, para podermos avaliar quais são as atividades que acrescentam valor, das que não acrescentam e as atividades que temos de ter porque dão apoio às que acrescentam valor. Posteriormente, temos de olhar para o processo como um todo para poder identificar desperdícios numa ótica de eliminar e chegar aos zero desperdícios, que é esse o objetivo do Lean. Olhando para este caso do antes, temos aqui um layout disperso, confuso. Em termos de desperdício, podemos dizer que temos desperdícios relacionados com movimentos, com tempos de espera, com excesso de processamento, pois o fluxo vai de A para B, de B para A, de A para B novamente. E após aplicar o Lean, com a identificação destes desperdícios, vemos que depois a nossa empresa consegue produzir no tempo e na quantidade certa, o famoso just in time do Lean, mas sobretudo temos um fluxo contínuo, temos uma produção puxada que vai de A para B e o layout está muito mais claro, muito mais definido e não existem desperdícios. O Lean, além de reduzir e eliminar os desperdícios, tem sempre também a ótica de estar em melhoria contínua, mesmo depois deste antes e depois, neste depois, certamente que se fôssemos analisar, iríamos encontrar novamente desperdícios e aí o Lean teria de atuar na ótica de melhorar continuamente o nosso processo. E chegamos ao terceiro ponto, o modelo do FQM. FQM é a designação de Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade, é uma fundação sem fins lucrativos que apoia as organizações na promoção da melhoria. O modelo do FQM assume-se como uma ferramenta de gestão que é utilizada por mais de 30.000 organizações na Europa, sendo que 84% dos membros do IFQM afirmam que o modelo os ajuda a melhorar o desempenho organizacional. O modelo do FQM foi revisto recentemente e o que está em vigor desde o ano passado é este aqui apresentado, que tem 3 pilares, o da direção, o da execução, que é o pilar mais operacional, e o pilar dos resultados. Esta estrutura pretende dar resposta a 3 questões, porque existe a organização, que vai estar refletida no pilar da direção, como pretende a empresa cumprir o seu propósito e a sua estratégia, no pilar da execução, e por fim, o que pretende a empresa alcançar, o que alcançou até hoje e o que pretende alcançar, expresso no pilar dos resultados. Independentemente do setor a que pertence ou da dimensão da empresa que adotar este modelo tem como princípio fundamental enfatizar a importância na primazia do cliente, a necessidade de as empresas terem uma visão de longo prazo e centrada nas suas partes interessadas e também a necessidade de compreender a relação de causa e efeito entre o porquê da empresa fazer, como faz e o que pretende alcançar como resultados. Em termos de acreditação, por assim dizer, também é possível para as empresas que implementam o modelo de FQM ter o reconhecimento do FQM. No entanto, para implementar este modelo e ter o reconhecimento é preciso que as empresas já estejam no nível de qualidade de excelência. Mas isso não invalida que as empresas utilizem este modelo como um guia de gestão para a qualidade e tenham como objetivo, a longo prazo, conseguir alcançar a excelência em termos de qualidade e, posteriormente, o reconhecimento por parte do IFQM. Assim, terminei a apresentação destas 3 metodologias, mas a questão ainda está no ar. Por que implementar a qualidade? Como é que as empresas conseguem implementar a qualidade e ser bem-sucedidas? Quais são as vantagens? Ao longo da minha exposição eu já fui apresentando bastantes benefícios, mas para resumir e para terminarmos, as principais vantagens assentam na melhoria da organização, porque estamos a mapear e a melhorar os nossos processos,
estamos a identificar desperdícios, estamos a utilizar as melhores metodologias para alcançar a melhoria contínua, estamos a melhorar a imagem da nossa empresa porque obtemos por parte de organismos externos o reconhecimento que estamos a agir em conformidade com determinada metodologia de qualidade. Há a implementação de melhores práticas, porque quando estamos a implementar a qualidade, implementamos novas ferramentas, novas metodologias, novos métodos de trabalho e, consequentemente, a implementação de melhores práticas leva ao aumento da produtividade. O aumento da produtividade em termos de processo produtivo, mas também a produtividade dos nossos colaboradores, porque estamos a adotar melhores práticas de trabalho e de funcionamento organizacional. Outra das vantagens é a melhoria no desempenho da empresa. E aqui desempenho, falamos em desempenho financeiro, porque ao identificar desperdícios estamos a ter redução de custos, mas também com o aumento da produtividade estamos a ter aumentos das rentabilidades. Estamos a falar do desempenho operacional, porque ao otimizar e melhorar os nossos processos vamos ter um desempenho operacional melhor. E, fundamentalmente, vamos ter um desempenho organizacional. As pessoas vão estar envolvidas pelo espírito da qualidade e os indicadores da empresa vão melhorar porque todos vão se sentir parte da missão de contribuir para a qualidade. Mas também para contribuir para a qualidade é preciso que haja uma melhoria na comunicação interna, porque precisamos de envolver todos e a organização tem de funcionar com o envolvimento de todos que trabalham e contribuem para a qualidade. E isso leva ao aumento da motivação, porque estamos a envolver os nossos colaboradores. Por mais pequena melhoria que o nosso colaborador esteja a sugerir, nós devemos avaliar, implementá-la, porque é o conjunto de pequenas melhorias que levam a grandes melhorias nas organizações. E, sobretudo, implementar a qualidade é identificar continuamente oportunidades de melhoria e a melhoria leva à satisfação do nosso cliente. E todos sabemos, clientes satisfeitos voltam sempre e é isso que as empresas pretendem. Por isso, termino aqui deixando o apelo às empresas que querem integrar o projeto Alchemy 4.0, que esta é a última oportunidade e conseguem ter acesso a um módulo da qualidade para conseguirem manter ou continuar a serem bem-sucedidas e a terem aqui a oportunidade de mostrarem o seu potencial em termos de melhoria. Obrigada, passo a palavra. Muito obrigado, Bruna, pelo depoimento, pela apresentação. Agradeço imenso e vamos continuar aqui no nosso webinar. Eu vou dar a palavra então ao nosso próximo convidado, ao Hugo Miguel, da empresa Vexilon. Hugo, muito boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer à Ceval e à Multisetor a oportunidade de participarmos aqui no webinar. Portanto, conforme vocês me apresentaram, o meu nome é Hugo Miguel, sou o coordenador comercial da Vexilon e o nosso principal objetivo, portanto, na participação deste webinar é partilhar, portanto, a nossa metodologia de trabalho, tentar explicar como é que funciona a implementação de um sistema de gestão com maior enfoque na qualidade, mas efetivamente a metodologia que irei apresentar também é transversal a qualquer tipo de sistema de gestão e depois também dar aqui, de certa forma, uma componente prática e explicar a nossa percepção daquilo que tem sido, portanto, as principais motivações, dificuldades e também benefícios da implementação de um sistema de gestão nos nossos clientes. E, portanto, depois desta exposição da Bruna, em que explicou muito bem os sistemas de gestão e quais é que são os principais objetivos e benefícios, vou então tentar explicar como é que na prática nós temos conseguido implementar sistemas e temos sentido nas empresas o feedback após a implementação de um sistema destes. Vou-vos então pedir aqui permissão para compartilhar a tela. Neste momento, todos conseguem ver a nossa apresentação? Sim. Sim.
Então, pronto, muito rapidamente vou aqui explicar quem é a Vexilum. Nós somos uma empresa consultora de gestão cuja principal área de negócio é o apoio na implementação de sistemas de gestão, de qualidade, ambiente, segurança. Depois temos também alguns serviços direcionados para empresas que já têm este tipo de certificações, nomeadamente a manutenção de sistemas de gestão, em que prestamos um apoio ao responsável da qualidade, ambiente, segurança da empresa. Em alguns casos, substituímos mesmo esse departamento e temos o serviço de outsourcing em que colocamos consultores nossos enquanto responsáveis por estes departamentos nas empresas. E depois, em algumas empresas, realizamos as auditorias internas, anuais, trimestrais, semestrais, consoante aquilo que é a estratégia da empresa. Depois temos uma área que já acaba por ser complementar à consultoria, quer de formação presencial, quer de formação e-learning, onde temos a certificação de IGERT e, portanto, toda a formação conta como formação profissional. Só para vos dar uma ideia, portanto, temos aqui alguns dos nossos principais clientes e nós tanto trabalhamos com empresas de grande dimensão, como depois com empresas de 1, 2 colaboradores, e temos uma equipa que se adapta aqui um pouco, não só ao tipo de norma a trabalhar, tipo de sistema de gestão, mas também ao tipo de empresa e à sua dimensão. Nós temos a sede em Sintra e depois temos uma filial no Porto e temos consultores pelo país inteiro que conseguem dar resposta também aos vários clientes que temos ao longo de todo o país. Eu vou então aqui só resumindo, portanto, e não querendo entrar muito naquilo que a Bruna já falou, mas no fundo e de um ponto de vista simplista, um sistema de gestão da qualidade pode ser encarado como um manual de instruções de funcionamento da empresa, onde depois temos aqui alguns indicadores onde vamos ver informação, mas no fundo, e como a Bruna já explicou, é planear o que se vai fazer, documentar aquilo que se faz, fazer o que está documentado, registar e medir o que foi feito e depois atuar sobre desvios existentes. Nós colocamos já aqui umas questões e respostas, porque normalmente é aquilo que mais nos perguntam, não é? Quanto tempo irá demorar a implementação de um sistema de gestão da qualidade? Depende muito da dimensão e da complexidade da atividade da empresa. Por exemplo, uma empresa que tenha só comercialização, só entre aspas, como é lógico, mas cujo âmbito consiste na comercialização, acaba por ter uma complexidade menor do que uma empresa que tem, por exemplo, projeto, produção, portanto, depende muito não só da dimensão, mas da complexidade. Mas normalmente varia entre 7 a 10 meses. Nós mesmo em projetos muito complexos de entidades de grande dimensão, tentamos que o projeto não ultrapasse um ano, isto para que também não se perca aqui um envolvimento de toda a gente na implementação do sistema. Normalmente, e assim em valores redondos, pode variar entre os 6.500 euros e os 15.000 euros a implementação de um sistema de gestão da qualidade. Normalmente, e daquilo que nós temos verificado nos nossos clientes, existem aqui fatores críticos de sucesso na implementação de um sistema de gestão da qualidade. E a nossa metodologia vai muito de encontro a que se consiga, de certa forma, corresponder a todos estes fatores críticos de sucesso e que se consiga contornar aqui algumas dificuldades. E normalmente aquilo que é identificado como crítico na implementação de um sistema de gestão é o envolvimento da gestão topo. Antes de mais, a formação e o envolvimento das equipas, conseguir uma boa gestão da mudança, conseguir que exista comunicação dentro da empresa e depois, além de todos estes pontos, como é lógico, é muito importante a parte de planeamento e de gestão de todo o projeto, da medição do desempenho, portanto é um ponto crucial e depois eu já vou também explicar como é que nós abordamos todos estes pontos e depois, como é lógico, a experiência dos recursos humanos que ficam alocados ao projeto. E depois aqui um ponto muito importante que é, mais do que adequar o funcionamento da empresa à norma, o mais importante é adequar aquilo que a norma refere ao funcionamento da empresa. E posso-vos dizer de uma forma já muito direta, obter a certificação em qualquer um destes sistemas é relativamente fácil. Aqui aquilo que efetivamente pode ser difícil, que é muito importante, é que o sistema esteja adequado ao funcionamento da empresa e seja verdadeiramente útil para a empresa. Então, vou passar aqui para o ponto da nossa metodologia de implementação de um sistema de gestão.
E este é transversal, ou seja, esta metodologia pode ser aplicada quer na implementação de sistemas de gestão de qualidade, ambiente e segurança. Como é lógico, o maior enfoque tem sido no sistema de gestão da qualidade, que normalmente é o primeiro sistema que a empresa implementa e porque acaba por ser, lá está, um manual de instruções de funcionamento da empresa e que é transversal a todas as atividades que existem na empresa, mas lá está, esta metodologia funciona também para a implementação de sistemas de gestão ambiental ou de segurança. Então, normalmente nós dividimos aqui a implementação do sistema de gestão em 4 fases, em que a fase 1 corresponde a cerca de 10, 15% do projeto. A fase 2 é aquela que acaba por ser mais extensa e corresponde a cerca de 60% do projeto. Depois temos a fase 3, que corresponde a 10%, e a fase 5 a 5%. E, ao fim e ao cabo, a fase 1 acaba por iniciar com um diagnóstico à empresa, onde nós vamos verificar, portanto, como é que a empresa funciona, como é que a gestão de topo gostaria que ela funcionasse ou pretende que ela funcione, o que é que a empresa já utiliza no seu dia-a-dia a nível de software, de documentação, e vamos verificar qual é que é o gap existente entre aquilo que a norma, de certa forma, refere e como é que a empresa funciona. E com base nisso fazemos algo que nós entendemos como fundamental para o planeamento e depois a própria gestão do projeto. E assim já estamos também a corresponder aqui a alguns daqueles fatores críticos de sucesso que falei anteriormente, que é o cronograma de trabalho. E esse cronograma que nós fazemos numa fase inicial vai indicar à empresa o que é que processo é que nós vamos trabalhar, em que momento, pegando aqui num processo, por exemplo, dos recursos humanos, que normalmente é por isso que nós começamos, porque acaba por servir de base onde definimos o organograma, a descrição de funções da empresa, e normalmente aquilo que acontece é que este é trabalhado no primeiro mês. E depois, por exemplo, o processo administrativo é no segundo mês, o processo comercial no terceiro mês. E com base nesse cronograma, a empresa vai conseguir perceber também quem é que deve envolver em cada momento no projeto, porque existe sempre um responsável da qualidade ou uma equipa da qualidade que nós vamos formar ao longo do projeto de implementação para que depois fique responsável pelo sistema e por este departamento na empresa, mas é também importante que, por exemplo, quando nós estamos a trabalhar a parte dos recursos humanos, aquela que é a pessoa que é responsável por departamento, ou que é chefe de equipa, ou que se envolve mais na vertente dos recursos humanos quando estamos a falar de uma microempresa, é importante que ela também esteja presente nas reuniões e que acompanhe o trabalho. Porque, no fundo, aquilo que nós vamos tentar fazer é trabalhar processo a processo, e a Bruna já explicou o que é um processo e que processo é que poderão existir, e vamos aqui tentar também que exista uma correta interação entre os vários processos. Como é que nós gerimos o projeto? E já também para vos começar aqui a explicar alguns pontos. Nós depois, com base neste cronograma, preparamos uma série de visitas e de cada visita que fazemos, sai sempre um relatóriozinho que tem o sumário dessa visita, o nosso trabalho de casa e o trabalho de casa do cliente até à próxima visita. E é dessa forma que nós garantimos que o projeto segue sempre o seu caminho, segue o planeamento que foi definido e que não existem aqui atrasos relativamente ao processo de implementação. Eu sei que estou a falar muito já sobre esta primeira fase, embora tenha dito que ela só corresponde a 10% do projeto, mas efetivamente é uma fase muito importante. E o que fazemos de seguida também é uma formação, sensibilização aos principais colaboradores envolvidos no projeto. Porquê? Porque é muito importante que exista feedback da parte da empresa, que o sistema de gestão que é implementado seja da empresa e não da empresa consultora. E isto é algo que se calhar vos faz todo o sentido quando eu estou aqui a dizer, mas na prática é algo que por vezes quando a empresa tem uma necessidade de certificação por imposição de algum cliente ou porque quer concorrer a concursos públicos e de certa forma não se envolve convenientemente na implementação do sistema, é algo que pode ser prejudicial. E é por isso que muitas vezes se ouve dizer que o sistema de gestão da qualidade dá muito trabalho, que é burocrático, que vai atrapalhar a atividade. Isso acontece sobretudo quando o sistema não está adequado à empresa e não houve um correto envolvimento interno, quer da gestão de topo, quer dos colaboradores.
E é por isso que estes pontos são tão importantes, porque são o ponto de partida e a partir daqui desenvolve-se todo o projeto e todo o acompanhamento do projeto. Então, a fase 2 já corresponde à implementação do sistema em si, onde nós vamos então analisar os processos que existem na empresa, definir todos esses processos e com base nesses processos começar então o desenvolvimento do sistema documental que passa por procedimentos, instruções de trabalho, os tais registros que a Bruna falou, e vamos também aqui, para cada processo, definir indicadores que nos vão permitir monitorizar a atividade e o desempenho de cada área da empresa. Nós muitas vezes aquilo que vemos nas empresas é que a gestão no dia a dia é muito feita com base em macroindicadores, não é? Portanto, a faturação, eventualmente alguns custos, e aquilo que nós tentamos é que também existam indicadores que permitam verificar se cada processo efetivamente está a corresponder ao desempenho que a gestão de topo pretende e que também é pretendido de acordo com os vários processos existentes na empresa. E com base nisso, portanto, começamos o desenvolvimento de todo o sistema documental e quando já existe, de facto, um manual da qualidade, todos os procedimentos, instruções de trabalho, já tudo elaborado, existe uma nova formação aos principais colaboradores envolvidos no projeto, já com o sistema montado e, de certa forma, serve de preparação para as fases que aí vêm e que já se aproximam da certificação. Então, normalmente, já com o sistema implementado, e aqui era por isso que eu dizia que a fase 2 corresponde a mais ou menos 60% a 70% do projeto, porque neste momento já temos todo o sistema montado. E então, um outro colaborador nosso, diferente daqueles que participaram no projeto, vai realizar uma auditoria interna, que serve de treino para aquilo que será depois a auditoria de certificação, realizada pela entidade certificadora. Com base nos outputs que saem dessa auditoria interna, fazemos então a implementação de novas melhorias, ajustes ao sistema, para depois então convocarmos a entidade certificadora, fase essa que normalmente nós acompanhamos e, como é lógico, garantimos que o cliente se certifica. E esta é a metodologia que nós utilizamos na implementação do sistema de gestão, reforço, quer seja de qualidade, ambiente, de segurança. E que fomos ajustando ao longo do tempo para conseguir corresponder da melhor forma àquilo que são os fatores críticos de sucesso na implementação de um sistema de gestão. Como a Bruna na sua apresentação também falou aqui de outras ferramentas de qualidade que estão no âmbito do projeto Alto-Minho 4.0, vou também explicar rapidamente a metodologia de um projeto Lean. E para vos explicar como é que normalmente nós trabalhamos, eu sei que tem aqui muita coisa escrita, mas eu vou tentar simplificar ao máximo e depois posso partilhar a apresentação convosco. Mas no fundo, e para perceberem de uma forma simples como é que nós trabalhamos nesta vertente, vou pegar naquilo que foi o processo apresentado pela Bruna, porque normalmente nós trabalhamos por mini projetos, ou seja, nós entendemos que é muito difícil chegar a uma empresa e tentar logo otimizar tudo. Então é muito importante conseguir pequenos ganhos, não é? Ganhos nem que seja de 1% em cada atividade e que no final resultam num incremento bastante superior a 1%. Então, normalmente aquilo que se faz é tentar perceber junto da gestão de topo ou determinado colaborador responsável por um processo ou departamento, onde é que entendem que a empresa deveria melhorar e com maior urgência. E depois definem-se então mini projetos e pegando, lá está no exemplo da Bruna, nós tínhamos ali duas fronteiras ou dois limites claramente definidos, que era a parte do contacto com o cliente e depois a entrega do produto. E definimos isso como fronteiras do processo. E depois o que é que nós vamos fazer? Vamos mapear esse processo da forma tal e qual como ele está hoje. E vamos nós próprios também analisar e perceber que melhorias é que podiam ser feitas, que trabalho é que está a ser duplicado, o que é que de certa forma poderia ser otimizado. Mas antes de partir logo para a implementação, fazemos uma reunião com os colaboradores envolvidos nesse processo, onde também vamos tentar beber informação e aquilo que são as sugestões dos próprios colaboradores. E com base, portanto, em todos estes inputs, define-se um novo processo.
E com base nesse novo processo é dada formação então aos colaboradores para que exista essa alteração de funcionamento onde se espera ganhos, como é lógico. E com base nisso são definidos KPIs, indicadores, onde vamos validando se efetivamente estão a existir ganhos ou não naquele processo. E, portanto, de uma forma assim muito, muito simples, e para não estender muito aqui a apresentação, porque era possível estar aqui a falar 1 ou 2 dias só sobre este tipo de trabalho, de uma forma muito resumida é isso. E mais uma vez reforço que aqui o mais importante é envolver sempre os colaboradores, seja qual for o sistema de gestão, seja qual for o projeto. Estes projetos, por muito que existam empresas de consultoria como as nossas, estes projetos são da empresa onde nós estamos a trabalhar, e não são nossos, nós somos apenas quem suporta e quem tenta de certa forma orientar as empresas, mas depois o resultado é sempre da empresa, e portanto por isso é que é tão importante envolvermos sempre os colaboradores e a própria gestão de topo. Sobre o modelo EFQM, eu não tenho aqui nenhuma metodologia específica, porque no fundo o modelo EFQM até pode ser realizado a partir de um projeto de implementação do sistema de gestão da qualidade. Aqui a grande questão é que o modelo EFQM tem depois muito maior enfoque naquilo que é a estratégia e naquilo que é a política da empresa, e na própria identidade da empresa, e como a Bruna disse muito bem, porque é que a empresa existe. E depois, com isso muito bem definido, passa muito por formar os colaboradores e, de certa forma, incutir esta política, esta necessidade de existência da empresa, esta nova estratégia, comunicação com o cliente, portanto, tudo aquilo que a gestão de topo pretende que esteja muito bem incorporado pelos colaboradores. E é daí que depois se definem todas as práticas que vêm dali para a frente e que permitem, então, obter o reconhecimento do modelo EFQM. E vou partir, então, para... ainda falta aqui, já agora só para vos explicar como é que nós normalmente abraçamos cada um destes projetos. Nós, para cada projeto, envolvemos sempre um gestor de cliente, que de certa forma fica responsável por acompanhar e perceber se está a correr tudo bem com o cliente, se existe algum problema de empatia entre a nossa equipa e a equipa do cliente, e de certa forma tentar recolher aqui informação que muitas vezes não passa para o consultor. Envolvemos um consultor técnico, que normalmente é quem tem mais, pode ter algum conhecimento específico sobre determinada área, sobre determinado negócio. Temos o consultor operacional, que é aquele que contacta mais com o cliente, que efetua mais reuniões e que de certa forma abraça o projeto, e depois temos a nossa coordenação de projeto, que acompanha todos os projetos e que garante que corre tudo da melhor forma e que de certa forma vai coordenando esta gente toda em cada projeto. Agora vou então passar para aquela parte que indiquei que seria mais da nossa percepção e mais prática daquilo que nós temos verificado junto dos nossos clientes. Nós normalmente no final de cada projeto, seja ele de implementação, de auditoria, de manutenção, nós fazemos sempre um questionário de satisfação aos clientes, onde depois também fazemos ali algumas questões que servem também de testemunho e que vocês, se tiverem oportunidade e curiosidade, poderão ver no nosso website essas entrevistas que são feitas aos nossos clientes, onde no fundo tentamos perceber, além daquilo que é o questionário de satisfação normal sobre o nosso trabalho, tentamos perceber também quais é que foram as principais motivações do cliente para o projeto, quais é que foram as principais dificuldades sentidas e depois quais é que foram os benefícios que denotaram após a concretização do projeto. E como principais motivações, por exemplo, para a implementação do sistema de gestão da qualidade, poderão verificar que passa muito pela sistematização do modelo de atuação, por rever ou criar novos procedimentos. Muitas vezes a empresa, embora tenha procedimentos, utiliza também a implementação do sistema de gestão da qualidade para melhorar e para repensar esses procedimentos. É algo que, ao ter este manual de instruções de funcionamento da empresa, facilita sempre a integração dos recursos humanos, além daquilo que é um desejo sempre da empresa, não é? De entregar de uma forma superior os seus serviços ou produtos ao cliente. Depois, algo também muito comum que nós encontramos, e sobretudo
em empresas familiares que estão a passar pelo processo de transição de geração, que é tentar descentralizar as decisões da gestão de topo, porque muitas vezes o negócio, sobretudo quando é familiar, não é? Como vocês saberão e estarão aqui empresas familiares, certamente assentam muito numa pessoa e chegam a um ponto em que existe a necessidade de descentralizar as decisões, de descentralizar o know-how e tentar que a empresa, de certa forma, também se profissionalize. Não é que não seja profissional, mas que tenha aqui uma outra forma de estar no mercado. E depois temos aquilo, como é lógico, eu até agora falei sempre de motivações internas, não é, da própria empresa, mas depois temos aquelas que são externas, de passar maior confiança às partes interessadas, e normalmente porque até é uma exigência de algum cliente ou de fornecedor, e é muito comum, até porque nos concursos públicos as certificações muitas vezes são ou fator decisivo ou pontuam de forma adicional determinada candidatura, e normalmente acaba por ser uma exigência a implementação de um sistema de gestão. Principais dificuldades sentidas nos projetos. Aquilo que nós verificamos muito é como as pessoas estão muito envolvidas no seu dia-a-dia, no seu trabalho diário, e em resposta têm alguma dificuldade para parar e para refletir e até para, de certa forma, nos dar atenção durante os projetos, para que consigam efetivamente pensar e definir o que é que pretendem com o projeto e o que é que pretendem atingir. E esse é sempre um dos desafios que, sobretudo, os gerentes apontam. Devo confessar, sobretudo em PMEs, microempresas, é algo que os gerentes apontam sempre como principal desafio. Mas reforço, depois no nosso site até poderão ver assim os testemunhos de alguns clientes de uma forma mais extensa e com maior detalhe. O envolver os colaboradores no projeto, e muitas vezes, mesmo com as nossas sensibilizações, com a nossa proximidade às equipas, acaba por ser difícil, porque existe sempre alguma desconfiança em algumas empresas quando de repente tem uma equipa de consultoria a envolver-se no seu trabalho. Muitas vezes a própria empresa tem dificuldade em definir o âmbito da sua política de qualidade, ou seja, o que é que efetivamente a empresa pretende, faz, qual é que é a sua missão. Então existe aqui alguma dificuldade, e depois também na definição dos processos e na interação entre estes processos, mas isto é algo, como é lógico, que nós acompanhamos e temos ferramentas para conseguir contornar estas dificuldades. E agora, principais alterações que os nossos clientes sentiram na organização. E é lógico que existem vários benefícios decorrentes da implementação do sistema de gestão da qualidade, mas nós tentamos mesmo perceber quais é que os nossos clientes sentiram e quais é que mais valorizaram. E temos aqui com maior percentagem a uniformização de processos, a monitorização da atividade, da performance da organização, porque, como eu referi anteriormente, são criados KPIs para cada departamento e consegue-se ter uma visão mais clara daquilo que efetivamente é o desempenho de cada uma das áreas da empresa. E depois, esta é aquela que nos deixa mais satisfeitos, que é quando nos dizem que efetivamente percepcionaram um aumento da eficiência na empresa. Depois existem muitos outros, nomeadamente a definição clara de funções e responsabilidades. Existe sempre um exercício que é muito interessante fazer nas empresas, que é pedir a um responsável de departamento ou à gestão de topo para descrever determinada função e depois pedir ao próprio colaborador para também descrever a sua função, e normalmente existe aqui alguma disparidade e é conveniente uniformizar isto tudo. E pronto, depois existem aqui alguns momentos que vêm da própria implementação do sistema, que é existirem momentos claros, e normalmente isto acontece na auditoria interna. Há empresas que fazem auditorias internas 3 em 3 meses, mensalmente, outras apenas uma vez por ano, onde se vai verificar efetivamente se a nível operacional ocorre tudo como efetivamente está descrito no sistema de gestão da qualidade. Muitas empresas referem que viram a sua documentação melhorada e que viram a informação da própria empresa mais organizada. E pronto, estes têm sido aquilo que efetivamente os nossos clientes têm reconhecido como principais benefícios.
Agora, o que é que nós, VEXI1, e porque eu já estou a terminar a minha exposição, gostaríamos de facilitar ou oferecer aqui aos participantes? Portanto, às empresas que não tenham certificação ISO 9001, nós depois vamos partilhar ou com o Ricardo ou com a Bruna para que vos seja enviado um guia de implementação para o sistema de gestão da qualidade. Se já existirem empresas certificadas, nós temos um outro e-book que também é muito interessante, que está relacionado com a gestão da qualidade em tempos de crise e que no último ano e meio, sensivelmente, faz tanto sentido, que é as alterações que, de certa forma, devem ser feitas ao sistema de gestão da qualidade, tendo em conta o momento pandémico ou de crise que estamos a viver e que continuaremos a viver por mais algum tempo, infelizmente. E pronto, concluo então assim a minha exposição. Agradeço mais uma vez esta partilha e a oportunidade que nos deram de apresentar a nossa metodologia e fico disponível para dúvidas que tenham. Muito obrigado, Hugo, agradeço imenso. Vamos então passar aqui a esta fase de perguntas e respostas, é o nosso momento prós e contras aqui dos nossos webinars. Eu não sei se alguém da nossa audiência gostaria se lhe ficou alguma questão que gostasse de ver esclarecida por parte dos nossos dois convidados. Temos uma audiência ainda tímida a este respeito. Ou foi tudo muito assertivo e efetivamente correspondemos a tudo, ou então foi pouco interessante. Exatamente. É óbvio Espero que tenha sido a primeira parte. É óbvio que trata-se aqui de informação que pode ser em alguma medida disruptiva para alguns dos nossos convidados daqui da nossa audiência. Em todo caso, nós também estamos abertos, posteriormente tenho o contacto da CEVAL, da VEXILIUM, da Multissetor, qualquer questão acerca do projeto Alto Domingo 4.0 ou sobre mesmo alguma dúvida em termos da qualidade, podem entrar em contacto connosco, que teremos todo o gosto em explicar e ter uma reunião convosco, se for o caso. E uma reunião com qualidade, diga-se de passagem. Exatamente. Eu possivelmente vou possivelmente esperar-me por alguma réplica, caso contrário, aí está. O primeiro corajoso, creio que é o Pedro. Não, o Pedro Ferreira só nos deseja uma boa tarde. Muito bem, pois. Pedro, igualmente é quase digamos aqui um comentário de fecho. Eu, se calhar, não vou ocupar mais a nossa audiência. Agradeço a todos os que estão aqui presentes, que mais uma vez, simpaticamente, nós tivemos dificuldades para promover este webinar, dificuldades técnicas por parte daqui da nossa newsletter e do e-mail da CEVAL. Ou seja, pelo que estou bastante surpreso pela audiência que tivemos hoje. E resta-me agradecer. Muitos dos que estão cá hoje já são habituês nestes webinars, e em nome da CEVAL eu estendo e faço um fraterno agradecimento pela vossa presença. Foi aquilo que me foi permitido comunicar durante esta última semana. A Carolina agradece também a apresentação. Obrigado, Carolina, também para si e pela presença, e aos restantes não vos vou estar a ocupar mais. Está um excelente dia de sol, está um excelente dia para aproveitar as esplanadas, como eu disse na minha introdução, com cautela, vamos todos resguardar-nos, e agradeço-vos imenso, só me resta agradecer.
tivemos aqui um belo momento, reforçando que todas estas apresentações do Alto Minho 4.0 e de outros projetos também estão no site da Ceval, estão no YouTube, estão no Facebook. Eu tento disseminar ao máximo. Sabemos que hoje em dia faz parte destas funções, destes projetos financiados, poder disseminar e passar a palavra, mas de facto estamos aqui predispostos a ajudar as empresas que estejam interessadas a migrar a sua atividade e a digitalizar aquilo que fazem. E não vos ocupo mais. Agradeço imenso em especial à Bruna, a todos aqueles que estiveram a assistir. Muito obrigado, boa tarde, foi um gosto tê-los desse lado. Boa tarde. Posso só, já que... Força. Boa tarde, fala Pedro Ferrano. A minha questão é, falou-se um bocado aí de alguns modelos de qualidade, modelos de excelência, normas, ISO, etc. A minha pergunta é um bocadinho à Ceval e à Vexilon e ao Multissetor, que são as entidades que estão a apoiar, no fundo, essa iniciativa. Vocês usam alguma ferramenta de desmaterialização de sistema, desde objetivos, ações, concorrências, documentos, conformidade legal e por aí fora, ou nesse projeto essa componente tecnológica e digitalização, chamamos assim, de sistema, não está incorporada ou não é financiada? Sim. Posso começar eu? Pronto. O projeto, sim, tem um modo de digitalização. As empresas são financiadas a 50% para o seu processo de digitalização, além de haver também o módulo do software. Se a empresa estiver interessada em adquirir um software, tem 50% de um montante limite. Esse montante está limitado consoante aquilo que é o plafond disponível e a dimensão da empresa, só que para entrar no Alto Minho 4.0 a empresa tem de estar localizada no distrito do Alto Minho, num dos municípios. Nós somos uma consultora que estamos em Lisboa. Portanto, já estivemos lá para cima, mas estamos cá em baixo agora localizados. A nossa questão é, sem ferir a sustentabilidade do Vexilon e Multissetor, é que tem algum parceiro, ou se, por exemplo, a Global Score tem uma solução de desmaterialização total do sistema, que é uma solução Software as a Service, que é Intento.pt, se quiserem consultar e ver, se esse tipo de cliente pode optar, independentemente de quem é a entidade consultora, que é uma solução tecnológica dramaticamente impactante em termos de custos de gestão e manutenção de sistema. Só para terem uma ideia, podem usar 3 meses grátis e perceber as diferenças que faz, e acaba por ser uma ferramenta potentíssima em projetos de comunicação, alinhamento, desdobramento de objetivos, ligações aos planos de ação, às ocorrências, aos riscos e às oportunidades, vem do contexto, das partes interessadas e por aí fora. Okay. E a minha questão é tão simples quanto isso. Será que há algum interesse para quem vai implementar um modelo, obviamente, quanto menos Excel e papel e comunicações e tira cópias e disponibiliza, e hoje em dia sabem tudo aquilo que está no servidor é altamente arriscado, a não ser que seja um servidor muito pequeno, portanto está muito mais seguro na net. A minha questão é se há alguma viabilidade ou interesse por parte da Ceval, obviamente, e da Vexilon e da Multissetor, em disponibilizar aos vossos clientes uma solução muito competitiva, que é quase irrelevante em termos de custo, mas com benefícios dramáticos em termos daquilo que é a melhoria, nomeadamente naquilo que é o esforço de gestão, de comunicação e de alinhamento. E a minha questão é tão simples quanto essa. Pedro, agradeço o depoimento. Nós, da nossa parte da Ceval, digamos que aquilo que temos usado, ou seja, a nossa norma será, se as empresas participantes tiverem um fornecedor já que trabalhem, ou conheçam, ou queiram alguém, tudo bem. Caso queiram indicações, nós estamos completamente abertos a ter uma panóplia de opções para poder, digamos, apresentar à empresa e sugerir também da nossa parte. Estamos completamente disponíveis para conhecer a sua solução.
minha questão, e é um bocadinho explorar também a rede de contactos que hoje em dia é o nosso dia-a-dia, não é? Uma nova realidade, é até que ponto a Global Score, uma entidade consultora, sem se imiscuir em trabalhos, mais uma vez, de apoio direto à consultoria, porque nós estamos longe, estou a falar da componente tecnológica pura e dura, que deve oferecer, por exemplo, aos clientes e aos associados Ceval e a quem se mete nesses projetos de ou melhorar ou alargar o seu sistema em termos de âmbito ou ter múltiplos sistemas, que é o que hoje em dia toda a gente tem, não é? Sistemas integrados, qualidade, tempo, segurança, isso e aquilo e outro, portanto, informação e por aí fora. Até que ponto isto seria uma coisa interessante, atendendo que a ferramenta é muitíssimo potente e quem quiser e se acederem em intento.pt podem fazer acesso a uma ferramenta e escolher uma configuração pré-definida, sem pagar nada e perceberem o que é que eu estou a falar, aquilo não vale a pena explicar muito, é muito intuitivo. Obviamente tem um menu de configuração, mas isso percebe que tem configuração, tem uma pré, mas pode-se alterar, 100% livre. E a minha ideia é essa, nós gostaríamos que esta solução fosse uma solução interessante para quem se mete numa aventura de implementar um sistema. E o valor é irrisório, não tem limite de utilizadores, é 100% configurável a todos os processos que possam imaginar. Tem gestão de ideias também, tem gestão de conhecimento também, organizacional, que também faz parte agora do Anexo SL, não é? Uma coisa transversal, e é muito engraçado. E, portanto, a minha proposta era essa. Era, obviamente, sempre fazendo isto através da Ceval e, no fundo, como um acordo de parceria Ceval. Nós disponibilizamos a ferramenta com condições especiais aos vossos associados, aos vossos clientes que vão iniciar um determinado projeto e que têm aí uma data de soluções. Esta seria mais uma, atual, segura, pronto, basicamente. Muito bem, Pedro, agradeço. Pedro, é só questão de nos enviar um e-mail, pode enviar para o geral@ceval.pt ou para mim, que é o comunicacão@ceval.pt e articularemos, de certo, arranjaremos e encontraremos formas. O nosso lema também é o conhecimento não paga direitos, não é? E nitidamente aquilo é uma solução que foi evoluída ao longo de várias gerações de software, e esta é a última geração, obviamente, e que já bebeu muito de experiência do dia-a-dia, do cotidiano, e que é útil até, nomeadamente, em termos das entidades consultoras, que era isso que eu também queria dizer. É muito mais fácil dar assistência a um cliente em que eu domino, entro na documentação, posso dar pareceres de aplicabilidade legal, aquilo aparece nas listas de verificação, blá, 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 do que estar a fazer isso manualmente, meter num Excel, que não é de multi-acesso, inseguro, fácil de estragar. E quem diz isso diz objetivos, desdobrar objetivos, pais, filhos, ter relações causa e efeito, tudo isto instantaneamente no telemóvel, no computador do vizinho, enfim, é diferente. E é só tem a ver com o aspecto tecnológico. Eu, da minha parte, e respondendo, portanto, diretamente ao Pedro, e agradeço bastante a sua proposta e informação, nós, efetivamente, há cerca de 5 anos, e até já tivemos desenvolvimento interno, nós há cerca de 5 anos que temos sido abordados por várias entidades, nomeadamente até internacionais, com o objetivo de, efetivamente, representarmos algum tipo de software. Nós adequamos-nos muito e porque temos... portanto, dentro dos muitos clientes que temos, nós temos clientes onde, por exemplo, em 20 pessoas existe um computador, porque isto ainda existe em Portugal. Então, nós adaptamos-nos muito ao tipo de cliente. E se o cliente nos disser, efetivamente, que é para trabalhar sobre o sistema, neste caso Intento, nós assim o faremos. E posso lhe dizer que existem outras empresas concorrentes, como conhece, como o MyAgir, por exemplo, em que já tivemos que desenvolver sistemas com base neles, assim como outras entidades têm módulo. O Agir é uma boa solução, não digo que não.
Sim, não, mas nós, atenção, não estou a vender porque nós não, estou precisamente a dizer que normalmente se o cliente, e é como, se calhar até vamos aqui de encontro ao que o Ricardo disse e nunca falámos muito sobre isso, que é, se o cliente efetivamente tiver essa solução e quiser que seja sobre essa solução, sem dúvida que o faremos, mas qualquer tipo de solução, porque nos acontece muito... Em alguns campos, eu posso dizer que também já trabalhámos em alguns modelos FQM, e CAPs, não é? Nomeadamente com a Ação Social da Madeira e outros, e aquilo permite, por exemplo, criar em termos, como sabemos, que os meios de atuação são os meios de capacidade, ou é infraestruturas, ou é equipamentos, instalações, blá blá, ou é pessoas e processos, o modo como se interagem, pessoas, competências, ou é matérias-primas, ou é... Aquilo permite, com alguns campos, até brincar com os subcritérios e critérios do modelo de excelência. E, portanto, eu quando atribuo uma determinada ação de melhoria para depois ganhar pontuação, eu permito fazer essa relação de que critério é que estávamos a falar. Portanto, a coisa é engraçada. O desafio a testar é gratuito, ok? Na parte dos softwares é preciso uma pessoa chatear-se para conseguir perceber. Ali acedem ao software sem qualquer restrição. Nós também não temos medo de ser copiados, sem qualquer restrição, com as funcionalidades todas, e vejam o que é que pode ser em várias perspectivas. Não é o alinhamento, as reuniões, a comunicação, a informação, o acesso, a disponibilidade, os circuitos de aprovação, o controle documental, as versões, tudo de uma maneira muito simples, muito fácil. Posso-vos dizer que a plataforma toda, na campanha que fazemos, custa cerca de 160 euros por mês, com os acessos todos de conformidade legal, etc. Tentem ver COIs e outras coisas e vão ver quanto é que custa só aceder a requisitos legais, estruturados, obviamente. Aquilo permite fazer também verificações de conformidade, para quem tem ambiente de segurança, que é fundamental. E, portanto, fica aí um desafio, mais uma vez, sem qualquer compromisso de lado nenhum, mas eu penso que justifica-se para quem vai implementar um modelo de excelência, ou um sistema qualquer de gestão, seja ISO, seja outro referencial qualquer, ou um modelo de governação, tendo por trás alguma filosofia, como falaram muito bem, é preciso ter uma missão, não é? É preciso também depois ter valores, isso depois dá também uma visão e um modo de operar dentro de um determinado contexto, é preciso perceber isso. Muitas vezes as organizações não conseguem fazer isso sem consultoria, obviamente, e concordo que o cliente é que tem que tomar conta do sistema, não é o consultor, não é? Tem que ser o dono, senão a coisa não funciona. Mas isto é benéfico para todas as partes, quer entidades auditoras de certificação, quer entidades de consultoria, quer entidades clientes, porque aquilo satisfaz várias, é só uma questão de criar um acesso ou não. Posso-vos dizer que nós somos auditados sempre remotamente, e o que fazemos é abrimos a plataforma ao auditor, ele entra, viaja, navega, se tiver dúvidas, pergunta. Claro que estamos em comunicação via Teams, mas pronto. Mas é tudo transparente e é muito engraçado. Portanto, muito obrigado, Pedro. Agradecemos imenso o seu depoimento, aqui o seu testemunho. Eu já agora lançava aqui o repto que temos aqui no chat, no bate-papo, a pergunta da Sofia Milhano. Hugo, no caso, alguma recomendação para desmaterializar o sistema de gestão? Eu acho que o Pedro já acabou por estar aqui a falar em várias sugestões e eu, quando falei, também acabei por responder. É assim, muitas vezes as empresas já utilizam alguns softwares que depois têm módulos para o efeito, nomeadamente aqueles que são os mais conhecidos a nível de faturação e afins. E depois existem vários sistemas de gestão documental, tal e qual como o que o Pedro referiu, e que nós especificamente, Vexilu, não podemos recomendar, como é lógico, com o cliente e de acordo com aquilo que é a necessidade do cliente, a sua complexidade, os seus objetivos. Mas é uma escolha muito do cliente. Pronto. E agora também não quero estar aqui a lançar concorrência ao Pedro quando o Pedro esteve a fazer a sua exposição, e bem. Claro. Obrigado por me ouvirem, e penso que pronto,
As redes também servem para isso, não é? Claro que sim, obrigado nós. E provavelmente foi no momento certo porque respondeu à questão da Sofia, porque quando o Ricardo há pouco se estava a despedir e a Sofia colocou esta questão, eu ia interromper, mas depois entretanto... Pedem-lhe o contacto no chat, já é algo promissor. Entretanto, eu lanço o repto à restante audiência. Não sei se alguém tem alguma questão para a Bruna, para o Hugo. Em todo caso, reafirmar e mais uma vez citar que nós estamos completamente disponíveis, a equipa da Multissetor e da Ceval, para responder a questões. Algo vos pode estar a impelir ou impedir de fazer questões, podem não se sentir à vontade e por isso estão completamente à vontade para nos fazer de uma forma mais reservada. Pedro Sofia pede o contacto. Entretanto, se mais ninguém tem questões, tivemos aqui a intervenção do Pedro, que acabou por nos apresentar também, fazer aqui uma breve apresentação da sua plataforma. Aí está. Eu dou só alguns segundos para que a Sofia possa retirar os contactos do Pedro. E de resto, resta-me agradecer mais uma vez a todos vocês a presença, a disponibilidade, a simpatia por estarem aqui connosco. Vemo-nos em breve e obrigado a todos. Cuidem-se. Muito obrigado. Até sempre. Até já. Obrigado. Obrigada, até uma próxima. Vamos contactar, está bem? Um abraço. Ok, Pedro. Obrigada.